Muito bem. Na aula passada, eu falei com vocês um pouco sobre a autoria do livro de Deuteronômio. Você se lembra? E eu falei também que existem muitos autores acadêmicos de prestígio. Não estou falando de gente vulgar, não estou falando de pessoas leigas no assunto, não. São catedráticos europeus com doutorado na Alemanha, na França, com doutorado em Harvard, nos Estados Unidos, que simplesmente negam a autoria mosaica, não apenas do Pentateuco, mas de todos os livros ali que diz respeito a Moisés, tá certo? O Salmo 90, que é de autoria de Moisés, e como eu falei, o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, o livro de Jó, que de acordo com a tradição seria de Moisés, também eles negam isso, e por tabela, é claro, o livro de Deuteronômio. Se você lembrar, quando abri as primeiras aulas sobre o livro do Gênesis, eu contei um pouquinho sobre a hipótese documentária. Você se lembra? Se não, você pode assistir novamente essa aula, porque ela está aqui linkada para você na plataforma e você, como eu já falei, pode assistir essas aulas quantas vezes quiser, onde quiser, com quem quiser, da forma como quiser. É ilimitado o uso dessas aulas. Desde que você esteja todos os meses, é claro, ali participando ativamente, com a sua inscrição ativa, você pode acessar as aulas. Então, assista algumas aulas de novo, aquelas que você mais gostar, ou aquelas que você teve mais dificuldade. Veja novamente a aula que eu dei no início lá do livro do Gênesis. Ali eu expliquei que, no passado, não havia dúvidas correntes sobre a autoria da Bíblia, muito menos da inspiração profética de suas páginas. Mas nós tivemos ali no século XVII, a partir do século XVII em diante, muitos movimentos racionalistas que foram surgindo na Europa, como o deísmo, o racionalismo, o iluminismo. Você tem o iluminismo inglês de David Hume, você tem o iluminismo francês de Voltaire, de Diderot. Esses autores, alguns deles vão até participar da Revolução Francesa do século XVIII. Você tem o Aufklärung, que era o iluminismo alemão também. Era um racionalismo muito forte que estava tirando da Bíblia qualquer característica sobrenatural, divina, de inspiração pelo Espírito Santo. E eu mencionei também naquela aula que quando você lê o livro do Gênesis, no original hebraico, você percebe que entre o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, Deus é denominado com palavras diferentes. No princípio, ali, quando diz no princípio criou Deus os céus e a terra, e disse Deus, você sempre tem a palavra Elohim, Elohim, Vayomer Elohim, e disse Deus, né? E viu Deus, Elohim, e criou Deus, Bará Elohim. Mas quando você vai para o capítulo 2, muda. Já não fala mais simplesmente Elohim, mas aparece o tetragrama sagrado, o nome de Deus, com aquelas 4 letrinhas, né? Yud, o rei, o Vav e o rei, que alguns falam Jeová, Yahweh, Javé, ou simplesmente o Senhor, Hashem, o nome, o Todo-Poderoso, Adonai. Naquela aula também eu expliquei por que não acredito na hipótese documentária. Porém, em que pese aqueles argumentos, eu tenho que admitir que muitos acadêmicos ainda continuam sustentando a hipótese documentária. E dentre esses, que são chamados teólogos da alta crítica, há aquela insistente negação da autoria mosaica dos livros do Pentateuco, especialmente o livro de Deuteronômio. A tese que eles apresentam, eu falei rapidamente na aula anterior, é que o livro do Deuteronômio foi composto por escribas da época de Josias, 7º século a.C., e que o fizeram por um viés político, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Agora, por que eu insisto em dizer que foi Moisés que escreveu o livro? Bom, tanto o argumento da alta crítica como o argumento que eu vou usar se baseiam primariamente ou essencialmente no caráter interno do livro de Deuteronômio. Tá certo? Então, tanto eu quanto os teólogos da alta crítica lançamos mão de elementos internos do livro para defender a nossa posição com relação à sua autoria, se vem de Moisés ou se não vem de Moisés. Então, eu vou dar a minha argumentação aqui.
Por que eu acredito que o livro de Deuteronômio é de autoria de Moisés? Eu já tenho, a meu lado, uma antiga tradição passada de geração a geração pelos judeus e depois pelos cristãos primitivos, que chamavam Moisés de autor do livro de Deuteronômio, ou chamavam Deuteronômio de livro de Moisés, lei de Moisés, tá bom? Mas vamos lá. O próprio livro atribui a maior parte do seu conteúdo a Moisés. Vamos ver, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 1, versículo 1, e vamos ler o versículo 5 também. Então vamos lá, Deuteronômio, capítulo 1. Vamos deixar que a Bíblia fale, que o próprio livro fale. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 1 e depois o versículo 5. Vamos ver aqui, na minha tradução, diz assim: São estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, a leste do Jordão, no deserto, na Arabá, diante de Sufi, entre Paran, Tofel, Labã, Hazerot e de Zaabe. Então são essas as palavras que Moisés falou nessa localidade. O verso 5 repete isso também. A leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés encarregou-se de explicar esta lei, dizendo. Então vamos recapitular aqui. Eu falei com vocês na aula anterior que o povo de Israel ficou 40 anos vagando pelo deserto. Você se lembra disso? E eu apresentei para você o mapa da trajetória do povo de Israel. E disse que, considerando que o povo de Israel saiu do Egito por volta de 1446 a.C., o livro do Deuteronômio cobre os 2 últimos anos desse período de 40 anos pelo deserto, que seria mais ou menos o ano 1408 a 1406 a.C. Eu vou voltar, inclusive, o mapa aqui para ficar mais fácil da gente recapitular isso. Olha, veja bem, o povo atravessou aqui 38 anos pelo deserto, tá certo? E os 2 últimos anos do povo de Israel foi aqui na planície de Moabe. É esta região que é descrita em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 1 e versículo 5, onde estava Moisés. E diz que ele estava, justamente, chama atenção aqui, que ele estava a leste do Rio Jordão. Ora, o Rio Jordão, só para você entender, eu vou pegar um outro mapa melhor aqui, não, esse aqui serve. O Rio Jordão aqui não está mostrando, mas ele vem do norte e desemboca aqui no Mar Morto. Aqui não está mostrando, mas eu deveria ter um filete azul aqui, formando o Rio Jordão. Aqui está a parte oeste ou ocidental. Do outro lado está a parte leste ou a parte oriental. Então, se Moisés estava a leste do Rio Jordão, ele estava nessa região aqui, o Rio Jordão passando ali em cima. Bom, vamos continuar a leitura, vamos voltar lá para o slide onde nós estávamos. Josué, capítulo... Eu tenho outra passagem também, de outras partes do Antigo Testamento, melhor dizendo, que também atribuem o Deuteronômio e o restante da legislação do Pentateuco a Moisés. Vamos ver, por exemplo, Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8. E Josué foi aquele homem encarregado de substituir Moisés ali. Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8, diz assim: Tão somente seja forte, é a mensagem que Josué recebe de Deus, e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Então, esta passagem aqui, eu posso ler também o Josué capítulo 23, verso 6, 1 Reis capítulo 2, versículo 9, 1 Reis 8, 53, Malaquias 4, verso 4 e as notas. Todas estas passagens da Bíblia, bem como as anotações bíblicas, os comentários, deixam bem claro que esta lei era de autoria de Moisés. Agora, é claro que quem
atribui o livro do Deuteronômio a uma compilação de documentos feita a partir do 7º século a.C., vai dizer que tudo isso é lenda.